Pode ser que você já tenha ouvido falar que o joelho dos equinos fica no membro torácico. Então, nesse vídeo eu vou explicar sobre o membro torácico dos equinos e vou te contar se realmente o joelho dos equinos fica no membro torácico ou não. Então, bora lá! O primeiro osso que a gente encontra no membro torácico é a escápula. A escápula ela não forma uma articulação verdadeira para se unir ao esqueleto axial. Então, aqui, essa união acontece através de musculatura, que é um arranjo que a gente chama de sinsarcose. Então, a escápula, através de músculos, ela se fixa ao esqueleto axial. A escápula dos equinos ela tem diversas particularidades, como, por exemplo, a cartilagem escapular, que vai aumentar aqui a superfície onde a musculatura vai poder se fixar. Então, aqui existe uma grande cartilagem escapular, o acrômio, que não é presente nesses animais, mas eu tenho um vídeo especificamente falando sobre a escápula dos equinos. E caminhando distalmente, existe aqui uma articulação entre a escápula e o osso seguinte, que é o húmero. Então, o húmero é o osso do braço e junto da escápula vai existir aqui a articulação do ombro ou a articulação escápulo-humeral. Então, todos esses nomes que eu mencionei até agora são nomes que estão lá na Nómina Anatômica Veterinária, são nomes, termos anatômicos corretos para a gente utilizar. Então, eu posso falar que essa é a região do braço, sim, do equino, aqui é a região do ombro. Então, toda essa nomenclatura é uma nomenclatura anatômica. E distalmente aqui a gente tem o cotovelo. O cotovelo ele é formado pela união de 3 ossos. Eu tenho aqui o húmero, aqui eu tenho o rádio e caudalmente a ulna. Então, por isso que é uma articulação conhecida como articulação húmero-rádio-ulnar ou articulação do cotovelo. Então, mostrando agora em uma outra imagem, aqui a escápula, a articulação do ombro, o húmero e aqui o rádio e a ulna, formando junto com o húmero a articulação do cotovelo. O rádio e a ulna, eles formam o que a gente chama de esqueleto do antebraço. Então, o esqueleto do braço é formado pelo húmero e o esqueleto do antebraço é formado pelo rádio e pela ulna. Uma coisa interessante de observar é que toda essa terminologia anatômica, ela tem diferenças entre as espécies, mas a terminologia ela é muito semelhante, tanto no equino como nos carnívoros, no cão, no gato, em outras espécies e até em nós humanos. Então, existem diferenças, mas a terminologia anatômica ela tende a se manter. Não só o nome de regiões anatômicas, de musculatura, dos ossos, etc. Então, é interessante porque quando a gente aprende a nomenclatura anatômica em uma espécie, a gente consegue muitas vezes extrapolar para as outras espécies. E distalmente aqui ao rádio e à ulna, a gente chega na articulação do carpo. Então, aqui estão os ossos do carpo. Então, essa região é a região medial e aqui eu tenho a região lateral. Os ossos do carpo a gente distribui em 2 fileiras, então uma fileira proximal e uma fileira distal. Na fileira proximal, medialmente, a gente tem um osso que chama carpo radial. Então, esse aqui é o osso carpo radial. Indo no sentido lateral, eu encontro esse outro osso, que é o carpo intermédio. E nos cães, eu já até fiz um vídeo aqui sobre anatomia comparada, comparando a mão dos diversos animais domésticos. Nos cães, esses 2 ossos eles se unem, formando o carpo intermédio radial, que não acontece aqui nos equinos. Então, nos equinos eu tenho aqui o carpo radial e separado o carpo intermédio. E lateralmente existe aqui o carpo ulnar. E em seguida a gente tem aqui o carpo acessório. Então, são esses os 4 ossos que compõem a fileira proximal dos ossos do carpo. Na fileira distal, costuma-se existir 4 ossos do carpo, que eles são numerados de 1 a 4. Então, o primeiro osso cárpico, o segundo, o terceiro e o quarto. Que nos equinos, esse daqui é o segundo, que ele se funde ao primeiro osso do carpo. E numa vista palmar, a gente consegue observar exatamente o ponto onde o primeiro osso do carpo acaba se fundindo a esse daqui, que é o segundo osso do carpo. Então, o segundo, o terceiro e o quarto osso do carpo. Então, tudo isso daqui são os ossos do carpo, mostrando aqui nessa outra imagem essa região aqui. Então, aqui eu tenho os ossos do carpo. Quando esses animais vão se abaixar, a primeira região que eles encostam no solo é essa região cárpica.
Então, aí existe uma diferença entre a linguagem anatômica e a linguagem zootécnica, mas essa região aqui na linguagem zootécnica é sim o joelho dos equinos. Então, quando ele se abaixa, ele acaba ajoelhando, tocando aqui o joelho no solo primeiro. Mas lembrando que isso é uma linguagem zootécnica, então não é a linguagem que está na Nómina Anatômica Veterinária, mas é uma linguagem zootécnica, então é muito comum pessoas que trabalham com equino, ou mesmo hipismo, zootecnia e etc., é muito comum que chame essa região cárpica, aí pela Nómina Anatômica, então aqui seria a região cárpica, mas que na linguagem zootécnica chame essa região de joelho. E aí, distalmente ao joelho, aqui existe o metacarpo. Então, vou voltar aqui para essa imagem para que a gente consiga observar melhor. Então, esse daqui é o terceiro metacárpico. Medialmente, existe aqui um resquício do segundo metacárpico e lateralmente existe um resquício do quarto metacárpico. Então, eu teria aqui o segundo e o quarto na região mais proximal do metacarpo. Distalmente, eles não aparecem. Então, aqui, se a gente observar o terço distal da região metacárpica, o segundo e o quarto metacárpicos, eles não aparecem, mas o terceiro se mantém e é justamente ele que sustenta o peso. Então, na região mais proximal, o segundo e o quarto metacárpicos, eles participam aqui da articulação. Distalmente, eles não só não aparecem, como eles não são importantes para a sustentação do peso desse animal. Então, retornando nessa imagem, eu tenho aqui o carpo, que é conhecido, então, na linguagem zootécnica como joelho. Em seguida, eu tenho os metacárpicos, que na linguagem zootécnica, essa região aqui é conhecida como canela. Então, eu tenho o joelho e, na sequência, a canela na linguagem zootécnica. De novo, não é uma linguagem que está na Nómina Anatômica Veterinária. E distalmente ao metacarpo, eu tenho as falanges, que vão compor a região do dígito. Tudo isso daqui, então, distalmente ao carpo, é o que a gente chama de esqueleto da mão. O esqueleto da mão vai ser composto pelos ossos do carpo, metacárpicos e as falanges. E no caso dos equinos, é um único dígito que existe, que é o terceiro dígito. Então, são 3 falanges que a gente observa aqui. Eu tenho a falange proximal, a falange média e a falange distal. Essa articulação entre o metacarpo, entre o terceiro metacarpo e a falange proximal, essa articulação a gente chama de articulação metacarpo-falangiana, que na linguagem zootécnica é conhecida como articulação do boleto. Então, eu teria aqui na linguagem zootécnica o joelho, a canela e em seguida o boleto. Depois, eu tenho 2 articulações entre as falanges. Então, aqui é uma articulação entre a falange proximal e a falange média, e aqui eu tenho uma outra articulação entre a falange média e a falange distal, então a gente vai precisar diferenciar essas 2 articulações. Então, aqui eu tenho a articulação interfalangiana proximal, e aqui eu tenho a articulação interfalangiana distal. E aí existem coisas específicas nessa região distal do membro que eu vou mostrar agora com outra imagem. Mas antes de mostrar sobre essas articulações, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Então, nessa outra imagem, aqui estão as 3 falanges, falange proximal, falange média e falange distal. Mas aqui aparecem 3 ossos, 2 aqui e um outro osso aqui, que na imagem anterior não havia aparecido. Esses 3 ossos são ossos sesamoides. Então, os ossos sesamoides, eles acontecem em regiões onde existe a passagem de tendões. Então, eles acabam protegendo o tendão do atrito. Esses 2 ossos sesamoides, eles estão aqui junto da articulação metacarpo-falangiana. Então, eles participam aqui dessa articulação, que na linguagem zootécnica a gente já viu, que é a articulação do boleto. Em seguida, eu vou ter uma região e uma articulação, que seria a interfalangiana proximal, também é conhecida como articulação da quartela, ou a região da quartela, que seria essa região aqui. E entre a falange média e a falange distal, existe, então, esse outro sesamoide, e para eu diferenciar desses outros 2 aqui, eu diferencio utilizando proximal e distal. Então, aqui eu tenho sesamoides proximais, e aqui eu tenho um sesamoide distal. Só que esse sesamoide, ele tem um formato de barco, ou de um navio, então ele também é conhecido como osso navicular. Então, é o osso sesamoide distal, só que ele é conhecido, bem conhecido, inclusive, como osso navicular.
E aqui está uma imagem, então, desse osso navicular, que ele é bem famoso nos equinos, que seria nada mais, nada menos do que o sesamoide distal. E esse osso sesamoide distal, ele vai participar, então, da articulação interfalangiana distal, entre a falange média e a falange distal. E tudo isso daqui, ele fica envolvido pela úngula, que é o que a gente chama de casco. Tanto a falange distal como o osso navicular, eles estão ali protegidos junto do casco. Então, voltando agora para essa imagem inicial, aqui a escápula, o húmero compondo os dois, a articulação do ombro. O húmero com o rádio e a una fazem a articulação do cotovelo, também conhecida como húmero rádio-unar. O rádio e a una formam o esqueleto do antebraço, lembrando que o húmero forma o esqueleto do braço. Os ossos do carpo compõem aqui essa região punho. E a partir daqui, tudo isso é o que a gente chama de esqueleto da mão, com os ossos do carpo, os metacárpicos, e as falanges, sendo que as falanges compõem o que a gente chama de dígito. Na articulação metacarpo-falangiana, existe aqui 2 ossos sesamoides proximais. Aqui eu estou apontando para a falange proximal, a falange média e a falange distal, junto do osso sesamoide distal, que é conhecido como navicular. Na linguagem zootécnica, então, eu tenho a região cárpica sendo chamada de joelho dos equinos, então sim, no membro torácico. Em seguida, eu teria aqui a canela, composta pela região metacárpica. A articulação metacarpo-falangiana, na linguagem zootécnica, isso daqui é o que a gente chama de boleto. A interfalangiana proximal a gente chama de quartela. E depois existe aqui a região do casco, então com o osso navicular. Mas lembrando, joelho, canela, boleto e quartela é uma linguagem zootécnica. Se a gente quiser falar na linguagem anatômica, aí a gente olha na Nómina Anatômica Veterinária e segue o que lá está escrito. Aqui eu tenho a região cárpica, aqui a região dos metacárpicos, em seguida a articulação metacarpo-falangiana, depois a interfalangiana proximal e interfalangiana distal, sendo que isso daqui eu posso chamar de mão, e aqui eu teria o dígito, sendo que os equinos eles só possuem o terceiro dígito.